O Grande Incêndio de Chicago foi uma conflagração que queimou na cidade americana de Chicago entre 8 e 10 de outubro de 1871. O incêndio matou aproximadamente 300 pessoas, destruiu cerca de 3,3 milhas quadradas, 9 quilômetros, da cidade, incluindo mais de 17 mil estruturas, e deixou mais de 100 mil moradores desabrigados. O incêndio começou em um bairro a sudoeste do centro da cidade. Um longo período de condições quentes, secas e ventosas, e a construção de madeira predominante na cidade, levaram à conflagração se espalhando rapidamente. O incêndio saltou o braço sul do rio Chicago e destruiu grande parte do centro de Chicago e então cruzou o curso principal do rio, consumindo o Near North Side. Ajuda flui para a cidade de perto e de longe após o incêndio. O governo da cidade melhorou os códigos de construção para impedir a rápida propagação de incêndios futuros e reconstruiu rapidamente para esses padrões mais altos. Uma doação do Reino Unido estimulou o estabelecimento da Biblioteca Pública de Chicago. Dizem que o incêndio começou por volta das 20h30 do dia 8 de outubro, dentro ou ao redor de um pequeno celeiro pertencente à família O'Leary que fazia fronteira com o beco atrás da 137W de Covent Street. O galpão ao lado do celeiro foi o primeiro edifício a ser consumido pelo fogo. Autoridades da cidade nunca determinaram a causa do incêndio, mas a rápida propagação do incêndio devido a uma longa seca no verão daquele ano, ventos fortes do sudoeste e a rápida destruição do sistema de bombeamento de água explicam os danos extensos das estruturas da cidade, principalmente de madeira. Houve muita especulação ao longo dos anos sobre um único início do incêndio. O conto mais popular culpa a vaca da senhora O'Leary, que supostamente derrubou uma lanterna. Outros afirmam que um grupo de homens estava jogando dentro do celeiro e derrubou uma lanterna. Ainda outras especulações sugerem que o incêndio estava relacionado a outros incêndios no centro-oeste naquele dia. A propagação do fogo foi auxiliada pelo uso de madeira pela cidade como material de construção predominante em um estilo chamado estrutura de balão. Mais de 2/3 das estruturas em Chicago na época do incêndio eram feitas inteiramente de madeira, com a maioria das casas e edifícios sendo cobertas com telhados de alcatrão ou telhas altamente combustíveis. Todas as calçadas da cidade e muitas estradas também eram feitas de madeira. Para agravar esse problema, Chicago recebeu apenas 1 polegada, 25 milímetros, de chuva de 4 de julho a 9 de outubro, causando condições severas de seca antes do incêndio, enquanto fortes ventos do sudoeste ajudaram a carregar brasas voadoras em direção ao coração da cidade. Em 1871, o Corpo de Bombeiros de Chicago tinha 185 bombeiros com apenas 17 bombas a vapor puxadas por cavalos para proteger toda a cidade. A resposta inicial do Corpo de Bombeiros foi oportuna, mas devido a um erro do vigia, Matthias Schaffer, os bombeiros foram inicialmente enviados para o lugar errado, permitindo que o fogo crescesse sem controle. Um alarme enviado da área perto do incêndio também não foi registrado no tribunal onde os vigilantes estavam, enquanto os bombeiros estavam cansados de terem combatido vários pequenos incêndios e um grande incêndio na semana anterior. Esses fatores se combinaram para transformar um pequeno incêndio em um celeiro em uma conflagração. Quando os bombeiros finalmente chegaram a Covent Street, o fogo havia crescido e se espalhado para os prédios vizinhos e estava progredindo em direção ao distrito comercial central. Os bombeiros esperavam que o South Branch do rio Chicago e uma área que havia queimado completamente anteriormente atuassem como um corta-fogo natural.
Ao longo do rio, no entanto, havia depósitos de madeira, armazéns e depósitos de carvão, bem como barcaças e inúmeras pontes sobre o rio. À medida que o fogo crescia, o vento sudoeste se intensificava e a temperatura subia, fazendo com que as estruturas pegassem fogo devido ao calor e aos detritos queimados soprados pelo vento. Por volta da meia-noite, detritos em chamas voaram pelo rio e pousaram nos telhados e na Southside Gasworks. Com o fogo do outro lado do rio e se movendo rapidamente em direção ao coração da cidade, o pânico se instalou. Nessa época, o prefeito Rasuel B. Mason enviou mensagens para cidades próximas pedindo ajuda. Quando o tribunal pegou fogo, ele ordenou que o prédio fosse evacuado e os prisioneiros presos no porão fossem soltos. Às 2h30 do dia 9, a cúpula do tribunal desabou, derrubando o grande sino. Algumas testemunhas relataram ter ouvido o som a 1 milha, 1,6 km, de distância. À medida que mais edifícios sucumbiam às chamas, um fator importante que contribuiu para a propagação do fogo foi um fenômeno meteorológico conhecido como redemoinho de fogo. À medida que o ar quente sobe, ele entra em contato com o ar mais frio e começa a girar, criando um efeito semelhante ao de um tornado. Esses redemoinhos de fogo são provavelmente o que levou os destroços em chamas tão alto e tão longe. Esses destroços foram soprados através do braço principal do rio Chicago para um vagão de trem que transportava querosene. O fogo havia saltado o rio pela segunda vez e agora estava devastando o lado norte da cidade. Apesar do fogo se espalhar e crescer rapidamente, os bombeiros da cidade continuaram a combater o incêndio. Pouco tempo depois que o fogo saltou o rio, um pedaço de madeira em chamas se alojou no telhado do sistema hidráulico da cidade. Em minutos, o interior do prédio foi engolido pelas chamas e o prédio foi destruído. Com isso, a rede de água da cidade secou e a cidade ficou desamparada. O fogo queimava sem controle de prédio em prédio, de quarteirão em quarteirão. No final da noite de 9 de outubro, começou a chover, mas o fogo já havia começado a se extinguir. O fogo havia se espalhado para as áreas escassamente povoadas do lado norte, tendo consumido completamente as áreas densamente povoadas. Depois que o incêndio terminou, os restos fumegantes ainda estavam quentes demais para que uma avaliação dos danos fosse concluída por muitos dias. Eventualmente, a cidade determinou que o incêndio destruiu uma área de cerca de 4 milhas, 6 quilômetros, de comprimento e uma média de 3-4 milhas, 1 quilômetro, de largura, abrangendo uma área de mais de 2.000 acres, 809 ha. Foram destruídos mais de 73 milhas, 117 quilômetros, de estradas, 120 milhas, 190 quilômetros, de calçadas, 2.000 postes de luz, 17.500 edifícios e 222 milhões de dólares em propriedades, o que era cerca de 1/3 da avaliação da cidade em 1871. Em 11 de outubro de 1871, o general Philip H. Sheridan veio rapidamente em auxílio da cidade e foi colocado no comando por uma proclamação feita pelo prefeito Rasuel B. Mason. A preservação da boa ordem e da paz da cidade é confiada ao tenente-general P. H. Sheridan, do Exército dos Estados Unidos. Para proteger a cidade de saques e violência, a cidade foi colocada sob lei marcial por 2 semanas sob a estrutura de comando do Gen Sheridan, com uma mistura de tropas regulares, unidades de milícia, polícia e um grupo civil especialmente organizado, o 1º Regimento de Voluntários de Chicago.
O ex-tenente-governador William Brass, e coproprietário do Tribune, mais tarde relembrou sua resposta à chegada do Gen Sheridan e seus soldados. Nunca emoções mais profundas de alegria me dominaram. Graças a Deus, aqueles que são mais queridos para mim e para a cidade também estão seguros. Por 2 semanas, os homens de Sheridan patrulharam as ruas, guardaram os armazéns de socorro e aplicaram outros regulamentos. Em 24 de outubro, as tropas foram dispensadas de suas funções e os voluntários foram convocados para fora do serviço. Dos aproximadamente 324 mil habitantes de Chicago em 1871, 90 mil moradores de Chicago, cerca de 28% da população, ficaram desabrigados. 120 corpos foram recuperados, mas o número de mortos pode ter chegado a 300. O legista do condado especulou que uma contagem precisa era impossível, pois algumas vítimas podem ter se afogado ou sido incineradas, não deixando restos mortais. Nos dias e semanas seguintes ao incêndio, doações monetárias fluíram para Chicago de todo o país e do exterior, junto com doações de alimentos, roupas e outros bens. Essas doações vieram de indivíduos, corporações e cidades. A cidade de Nova York doou $450 mil junto com roupas e provisões, St. Louis doou $300 mil e o Conselho Comum de Londres doou 1.000 guinéus, bem como 7.000 libras esterlinas de doações privadas. Em Greenock, Escócia, Pop 40 mil, uma reunião municipal arrecadou 518 libras esterlinas na hora. Cincinnati, Cleveland e Buffalo, todas rivais comerciais, doaram centenas e milhares de dólares. Milwaukee, junto com outras cidades próximas, ajudou enviando equipamentos de combate a incêndio. Alimentos, roupas e livros foram trazidos de trem de todo o continente. O prefeito Mason colocou a Chicago Relief and Aid Society no comando dos esforços de socorro da cidade. Operando a partir da primeira igreja congregacional, autoridades da cidade e vereadores começaram a tomar medidas para preservar a ordem em Chicago. A especulação de preços era uma preocupação fundamental e, em uma portaria, a cidade fixou o preço do pão em 8 centavos para um pão de 12 onças, 340 g. Prédios públicos foram abertos como locais de refúgio e os saloons fecharam às 9 da noite na semana seguinte ao incêndio. Muitas pessoas que ficaram desabrigadas após o incidente nunca conseguiram retomar suas vidas normais, já que todos os seus papéis e pertences pessoais foram queimados na conflagração. Após o incêndio, a Barrads de Londres propôs uma doação de livros ingleses, para estimular uma biblioteca gratuita em Chicago, em sua simpatia com Chicago pelos danos sofridos. As bibliotecas em Chicago eram privadas com taxas de associação. Em abril de 1872, o Conselho Municipal aprovou a portaria para estabelecer a Biblioteca Pública de Chicago gratuita, começando com a doação do Reino Unido de mais de 8.000 volumes. O incêndio também levantou questões sobre o desenvolvimento nos Estados Unidos. Devido à rápida expansão de Chicago naquela época, o incêndio levou os americanos a refletirem sobre a industrialização. Com base em um ponto de vista religioso, alguns disseram que os americanos deveriam retornar a um modo de vida mais antigo, e que o incêndio foi causado por pessoas que ignoraram a moralidade tradicional. Por outro lado, outros acreditavam que uma lição a ser aprendida com o incêndio era que as cidades precisavam melhorar suas técnicas de construção. Frederick Law Olmsted observou que práticas de construção precárias em Chicago eram um problema.
Chicago tinha uma fraqueza por coisas grandes e gostava de pensar que estava construindo mais que Nova York. Ela fez muita propaganda comercial em seus telhados. As falhas de construção, assim como de arte em seus grandes edifícios vistosos, devem ter sido numerosas. Suas paredes eram finas e estavam sobrecarregadas com desordem grosseira. Olmsted também acreditava que com muros de tijolos e bombeiros e policiais disciplinados, as mortes e os danos causados teriam sido muito menores. Quase imediatamente, a cidade começou a reescrever seus padrões de incêndio, estimulada pelos esforços de importantes executivos de seguros e reformadores de prevenção de incêndios, como Arthur C. Ducat. Chicago logo desenvolveu uma das principais forças de combate a incêndios do país. Empresários e especuladores de terras como Gordon Saltonstall-Hubbard rapidamente começaram a reconstruir a cidade. A primeira carga de madeira para a reconstrução foi entregue no dia em que o último prédio em chamas foi extinto. Na Exposição Colombiana Mundial, 22 anos depois, Chicago recebeu mais de 21 milhões de visitantes. O Hotel Palmer House queimou até o chão no incêndio 13 dias após sua grande inauguração. Seu desenvolvedor, Potter Palmer, garantiu um empréstimo e reconstruiu o hotel com padrões mais altos, do outro lado da rua do original, proclamando-o como o primeiro edifício à prova de fogo do mundo. Em 1956, as estruturas restantes na propriedade original de O'Leary na 558W de Coven Street foram demolidas para a construção da Chicago Fire Academy, uma instalação de treinamento para bombeiros de Chicago, conhecida como King Fire Academy ou Chicago Fire Department Training Facility. Uma escultura de bronze de chamas estilizadas, intitulada Pillar of Fire por Egon Wiener, foi erguida no ponto de origem em 1961. As seguintes estruturas do distrito queimado ainda estão de pé. 1. Igreja de São Miguel, Cidade Velha. 2. Torre de Água de Chicago. 3. Estação de bombeamento da Chicago Avenue. 4. Casa de campo do policial Bellinger em 21 Lincoln Place, 2121 North Hudson, hoje. 5. 2323 e 2339 North Cleveland Avenue também sobreviveram ao incêndio. A igreja de São Miguel e a estação de bombeamento foram destruídas pelo fogo, mas seus exteriores sobreviverão, e os edifícios foram reconstruídos usando as paredes sobreviventes. Além disso, embora as partes habitáveis do edifício tenham sido destruídas, a torre do sino da Catedral de São Tiago sobreviveu ao fogo e foi incorporada à igreja reconstruída. As pedras perto do topo da torre ainda estão enegrecidas pela fuligem e fumaça. Quase desde o momento em que o incêndio começou, várias teorias sobre sua causa começaram a circular. A lenda mais popular e duradoura afirma que o incêndio começou no celeiro O'Leary enquanto a senhora O'Leary estava ordenhando sua vaca. A vaca chutou uma lanterna, ou uma lamparina a óleo em algumas versões, incendiando o celeiro. A família O'Leary negou isso, afirmando que eles estavam na cama antes do incêndio começar, mas histórias sobre a vaca começaram a se espalhar pela cidade. Catherine O'Leary parecia o bode expiatório perfeito, ela era uma imigrante católica irlandesa pobre. Durante a segunda metade do século XIX, o sentimento anti-irlandês era forte em Chicago e em todos os Estados Unidos. Isso foi intensificado como resultado do crescente poder político da população irlandesa da cidade. Além disso, os Estados Unidos desconfiavam dos católicos, ou papistas, como eram frequentemente chamados, desde o início,
transferindo atitudes da Inglaterra no século XVII. Como católica irlandesa, a Sra. O'Leary era alvo de sentimentos anticatólicos e anti-irlandeses. Essa história estava circulando em Chicago antes mesmo das chamas se apagarem, e foi notada na primeira edição pós-incêndio do Chicago Tribune. Em 1893, o repórter Michael Ahern retratou a história da vaca e lanterna, admitindo que ela foi inventada, mas mesmo sua confissão não conseguiu acabar com a lenda. Embora os O'Learys nunca tenham sido oficialmente acusados de iniciar o incêndio, a história se tornou tão arraigada na tradição local que o Conselho Municipal de Chicago os exonerou oficialmente e a vaca em 1997. O historiador amador Richard Bales sugeriu que o incêndio começou quando Daniel Pegleg Sullivan, que primeiro relatou o incêndio, acendeu feno no celeiro enquanto tentava roubar leite. Parte das evidências de Bales inclui um relato de Sullivan, que alegou em um inquérito perante o Corpo de Bombeiros de Chicago em 25 de novembro de 1871, que viu o fogo vindo pela lateral do celeiro e correu pela Decoven Street para libertar os animais do celeiro, um dos quais incluía uma vaca de propriedade da mãe de Sullivan. O relato de Bales não tem consenso. A equipe da Biblioteca Pública de Chicago criticou seu relato em sua página da web sobre o incêndio. Apesar disso, o Conselho Municipal de Chicago estava convencido do argumento de Bales e declarou que as ações de Sullivan naquele dia deveriam ser examinadas após a família O'Leary ser exonerada em 1997. Anthony Di Bartolo relatou evidências em dois artigos do Chicago Tribune, 8 de outubro de 1997 e 3 de março de 1998, reimpressos no Hyde Park Media, sugerindo que Louis M. Kuhn pode ter começado o incêndio durante um jogo de dados. Após sua morte em 1942, Kuhn legou $35 mil, que foram atribuídos por seus executores à Medill School of Journalism na Northwestern University. O legado foi dado à escola em 28 de setembro de 1944, e a dedicatória continha uma alegação de Kuhn de ter estado presente no início do incêndio. De acordo com Kuhn, na noite do incêndio, ele estava jogando no celeiro dos O'Learys com um de seus filhos e alguns outros meninos da vizinhança. Quando a Sra. O'Leary saiu para o celeiro para afugentar os jogadores por volta das 9 horas, eles derrubaram uma lanterna em seu voo, embora Kuhn afirme que ele parou o tempo suficiente para pegar o dinheiro. O argumento não é universalmente aceito. Uma teoria alternativa, sugerida pela primeira vez em 1882 por Ignatius L. Danaui em Ragnarok, The Age of Fire and Gravel, é que o incêndio foi causado por uma chuva de meteoros. Isso foi descrito como uma teoria marginal sobre o cometa Biela. Em uma conferência de 2004 da Aerospace Corporation e do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, o engenheiro e físico Robert Wood sugeriu que o incêndio começou quando um fragmento do cometa Biela atingiu o centro-oeste. O cometa Biela se partiu em 1845 e não foi observado desde então. Wood argumentou que 4 grandes incêndios ocorreram, todos no mesmo dia, todos nas margens do Lago Michigan, veja eventos relacionados, sugerindo uma causa raiz comum. Testemunhas oculares relataram avistar ignições espontâneas, falta de fumaça, bolas de fogo caindo do céu e chamas azuis. De acordo com Wood, esses relatos sugerem que os incêndios foram causados pelo metano comumente encontrado em cometas. Não se sabe que meteoritos iniciam ou espalham incêndios e são frios ao toque depois de atingir o solo, então essa teoria não encontrou aceitação na comunidade científica.
Misturas de metano e ar se tornam inflamáveis somente quando a concentração de metano excede 5%, ponto em que as misturas também se tornam explosivas, uma situação improvável de ocorrer com meteoritos. O gás metano é mais leve que o ar e, portanto, não se acumula perto do solo. Quaisquer bolsões localizados de metano no ar livre se dissipam rapidamente. Além disso, se um fragmento de um cometa gelado atingisse a Terra, o resultado mais provável, devido à baixa resistência à atração de tais corpos, seria que ele se desintegrasse na atmosfera superior, levando a uma explosão de ar de meteoro como o evento de Tunguska. A escolha específica do cometa Biela não coincide com as datas em questão, já que o período de 6 anos da órbita do cometa não cruzou a da Terra até 1872, um ano inteiro após o incêndio, quando uma grande chuva de meteoros foi observada. Uma causa comum para os incêndios no centro-oeste no final de 1871 é que a área teve um verão seco, de modo que os ventos da frente que se moveram naquela noite foram capazes de gerar chamas em rápida expansão a partir de fontes de ignição disponíveis, que eram abundantes na região. Naquele dia quente, seco e ventoso de outono, 3 outros grandes incêndios ocorreram ao longo das margens do Lago Michigan ao mesmo tempo que o grande incêndio de Chicago. Cerca de 250 milhas, 400 quilômetros, ao norte, o incêndio Peshtigo consumiu a cidade de Peshtigo, Wisconsin, junto com uma dúzia de outras aldeias. Ele matou de 1.200 a 2.500 pessoas e carbonizou aproximadamente 1,5 milhão de acres, 6.100 quilômetros. O incêndio Peshtigo continua sendo o mais mortal da história americana, mas o afastamento da região fez com que fosse pouco notado na época, porque uma das primeiras coisas que queimaram foram as linhas telegráficas para Green Bay. Do outro lado do lago, a leste, a cidade de Holland, Michigan, e outras áreas próximas queimaram até o chão. Cerca de 100 milhas, 160 quilômetros, ao norte de Holland, a comunidade madeireira de Manistee também pegou fogo no que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Michigan. Mais a leste, ao longo da costa do Lago Huron, o incêndio de Port Huron varreu Port Huron, Michigan, e grande parte do FAM de Michigan. Em 9 de outubro de 1871, um incêndio varreu a cidade de Urbana, Illinois, 140 milhas, 230 quilômetros, ao sul de Chicago, destruindo partes de sua área central. Windsor, Ontário, também queimou em 12 de outubro. A cidade de Singapura, Michigan, forneceu uma grande parte da madeira para reconstruir Chicago. Como resultado, a área foi tão desmatada que a terra se deteriorou em dunas de areia áridas que enterraram a cidade, e a cidade teve que ser abandonada.